Olá, pessoal. Bom, essa terceira parte dessa primeira aula, a gente vai tratar sobre desidratação. A desidratação já é um processo patológico que comportamento um pouquinho diferente do edema. A gente não pode considerar como sendo exatamente o oposto do edema, que como a gente viu, o edema ocorre muito localizado, tá? E eventualmente a gente pode ter edema generalizado no corpo inteiro, mas a maioria dos casos são, em alguns, envolvendo uma área de um tecido, um órgão. A gente tem um processo patológico mais contido. A desidratação, por outro lado, pela característica de distribuição de líquido do nosso corpo, ela quando ocorre termina sendo generalizada, tá? A gente até pode transitoriamente fazer uma desidratação numa determinada parte do corpo, principalmente do ponto de vista experimental, a gente consegue induzir, mas isso dura pouco tempo, tá? Como processo patológico mesmo, como doença, a desidratação termina sendo algo generalizado. Então, o conceito é o que a gente tem aqui, né? Diminuição do conteúdo de água do organismo, isso é resultante de um desequilíbrio de consumo e perda de água, tá? E a gente também pode ter associado um desequilíbrio eletrolítico, tá? De eletrólitos, de íon sódio, potássio, principalmente esses dois que estão relacionados com a regulação do conteúdo de água do nosso corpo, tá? Então lembrem-se disso, tá? A gente apresenta a desidratação, mas não como algo junto com o edema, mas não algo o oposto, tá? Mas por uma questão de como a gente está falando principalmente de líquido, de deslocamento de líquido, então a gente trata junto aqui na mesma aula, tá? Então, como é que a gente pode perder água, tá? Lógico, a gente pode ter desidratação simplesmente se pararmos de ingerirmos água, tá? Existe uma perda natural, sudorese, urina, um pouco das fezes. Então, se uma pessoa simplesmente parar de beber água, eventualmente ela vai ficar desidratada. Mas o que termina causando mesmo é a perda em excesso. E aí vem vômito, principalmente vômito excessivo, a pessoa quando tem tá com algum problema, algum distúrbio, que vomita bastante, principalmente crianças, isso é importante, tá? Já que o volume de líquido no corpo deles é menor. Diarreia é uma causa bastante importante de desidratação, tá? Infecções intestinais podem levar a um quadro de desidratação rapidamente. Novamente, crianças e idosos são muito mais suscetíveis. Insolação, tá? Tomar sol demais e não se hidratar pode levar a um quadro de desidratação. Isso daí porque você está lá tomando sol e o corpo vai tentar manter, vai regular a temperatura e a temperatura vai ser pela sudorese. Se você não repor o líquido perdido, você pode ter um quadro de desidratação. E aí entra junto, né, transpiração. Então, atividade física, você está fazendo bastante atividade física, tem que repor líquido para manter o equilíbrio. E uma situação rara é o diabetes insípidos, tá? O diabetes insípidos, ele é uma forma rara, né, tá? Recebe esse nome diabetes, mas não está relacionado a metabolismo de açúcar, e sim com metabolismo de água mesmo, de eletrólitos, onde existe um desequilíbrio, principalmente na regulação do hormônio antidiurético, né, que ajuda a reabsorver sódio e água para o nosso corpo, e esses pacientes eles perdem grande quantidade de líquido pela urina, tá? Então, esse é uma situação rara, porém uma situação importante
onde o paciente tem aí uma doença mesmo que leva a um quadro de desidratação. Como eu comentei, não pode ser simplesmente água, tá? Mas a gente pode ter um desequilíbrio de íons. Então, isso vai estar relacionado aí a gente consegue classificar, então, de acordo com a concentração iônica no organismo. Então, a gente pode ter uma desidratação hipertônica, tá? Hipernatrêmica, vai ter excesso de sódio. Então, lembra que o sódio puxa a água para a matriz extracelular. Então, normalmente isso vai ser em situação de sudorese, febre, sol, tá? De novo, principalmente criança muito febril e que já não está se hidratando, pode ter uma situação dessas. Isotônica, onde a gente tem perda de água e íons, tá? Uma forma aí mais comum é diarreia. E hipotônica, tá? Onde o paciente vai terminar perdendo mais íons, são os vômito. Tá? Então, essas são as formas onde a gente pode ter diferentes formas que pode se apresentar a desidratação. Uma coisa importante é que, de maneira geral, isso não existe uma grande preocupação quando é feito o diagnóstico de desidratação, a qual tipo, como é que vai ser a abordagem para o paciente, como é que a gente vai reverter esse quadro de desidratação. A maneira termina sendo a mesma, reposição de eletrólitos e líquido e água. Tá? Então, a forma mais básica de se reverter uma desidratação é soro fisiológico. Tá? Durante muitos anos havia, inclusive, campanha na televisão recomendando, em casos, principalmente crianças, em casos de diarreia, de vômito, fazer um soro caseiro. Existe uma fórmula, você pega água, coloca sal e um pouquinho de açúcar e bebe isso daí. Isso é a maneira mais simples, tá? Lógico que isso vai depender de como é que está o estado clínico do paciente. Eu vou comentar como é que a desidratação evolui. Existem situações que a única maneira é no hospital, tá? É reposição endovenosa de fluido e eletrólito. Então isso aqui, do ponto de vista mais para entender a patofisiologia da doença. Uma coisa importante é que o nosso organismo vai tentar manter a perfusão dos órgãos no quadro de desidratação. Então vai ter um deslocamento de líquido para o plasma. Tá? A gente tem no plasma a albumina, a gente comentou em edema, é responsável pela concentração osmótica, oncótica, né? Do plasma, e a tendência num quadro de desidratação é que as células e a matriz extracelular perdam água para o plasma para tentar manter a perfusão. Tá? Uma coisa importante é que termina havendo uma concentração de eletrólitos, tanto dentro da célula quanto na matriz extracelular. Tá? Dentro da célula, isso pode ser um problema caso ainda haja um desarranjo energético, porque tem certos íons que influenciam muito o metabolismo celular. Por exemplo, o cálcio. Tá? Se a célula perde ali um pouco o controle de onde o cálcio está localizado, se está nos compartimentos, tá? Na cisterna de retículo endoplasmático, por exemplo, ou se ele está livre no citoplasma, ele pode ter efeitos deletérios. Está livre no citoplasma, cálcio é um mensageiro secundário e ativa, por exemplo, enzimas que podem causar dano celular. E na progressão da desidratação, o que a gente termina vendo é justamente dano à célula, dano à membrana plasmática, tá? Tanto e também as membranas internas, proteínas citoplasmáticas também sofrem danos, incluindo o citoesqueleto, que é um arcabouço ali importante para o funcionamento adequado da célula. Então termina comprometendo todo o funcionamento da célula.
Um órgão extremamente importante, tá, e que termina sofrendo muito rápido com o quadro de desidratação é o sistema nervoso central. Tá? É comum você observar um paciente desidratado, ele começa já a apresentar um quadro de confusão, tá? E eventualmente isso pode evoluir para perda de consciência, coma, e a morte termina sendo principalmente por causa de dano ao sistema nervoso central. Tá? O cérebro é muito sensível a essa perda de equilíbrio aí, de líquido e eletrólitos. Então, a desidratação, como é que ela evolui? Tá? O sinal inicial é pele, tá? E mucosas secas, então a boca seca é um sinal importante. O aspecto da pele fica mais ressecado. A pele que tem um certo sujor que a gente sente e uma certa maciez, né, que a gente consegue sentir a palpação, a pele termina perdendo isso. Lembre-se, o que está na matriz extracelular vai para o plasma, então fica aquela coisa ressecada. Quando você faz um movimento como esse que eu estou fazendo aqui na minha mão, a tendência da pele é não ter voltar normalmente, tá? Ela fica, termina ficando a prega. Tá? O paciente costuma quando a gente não tem uma situação que a desidratação é causada por excesso de urina, o paciente urina menos, tá? A urina passa a ficar, inclusive, mais concentrada. Vou mostrar uma imagem mostrando essa coloração da urina, o que acontece. Dano celular, comentei alguma coisa importante, sistema nervoso central. Uma coisa que acontece no sistema nervoso central que contribui para a ampliação do dano é que, como tem menos líquido, existe uma contração do órgão, tá, do cérebro, e isso causa dano a vasos. Isso leva à hemorragia. Então, além do dano pela própria diminuição de água, com o sangramento ali no parênquima do cérebro, a gente tem mais dano no tecido. Queda de pressão arterial, então, em situação extrema, começa a haver diminuição de volume de plasma, tá? De líquido no plasma. Isso vai causando diminuição da pressão. Eventualmente, o paciente desenvolve um quadro de insuficiência renal, isso é importante, tá? Os rins param de funcionar, e eventualmente o paciente morre por essa diminuição de perfusão. Tá? O sangue para de circular normalmente, e isso é que termina levando à morte de diferentes tecidos, tá? No rim, no sistema nervoso central, eventualmente até miocárdio. A complicação da desidratação é insuficiência renal aguda. Tá? Então, às vezes o paciente desenvolve esse quadro de insuficiência renal. E pelo fato de haver menos volume de sangue, isso favorece o surgimento de trombose, o sangue solidificar. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre trombose. A gente vai comentar melhor isso aqui. Então, isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor como a desidratação pode influenciar isso daqui. E anóxia, hemorragia e edema. Mas o paciente não está desidratado, como é que vai fazer edema? Tá? Lembre-se que no sistema nervoso central, trocas iônicas ocorrem o tempo inteiro, e com essa diminuição de líquido e esse desequilíbrio de eletrólitos, a gente pode ter aumento de concentração de sódio dentro do neurônio. Isso termina levando a um quadro de edema celular dos neurônios. E como a gente comentou nas aulas anteriores, o sistema nervoso central, o edema não é simplesmente acúmulo de líquido no meio extracelular. Quando acumula líquido dentro do neurônio, também é uma situação de edema. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo experimental, tá? A desidratação, isso aqui é uma velocidade intestinal normal. A gente observa aqui. Tá?
E foi dado aqui em animal, foi dado para o animal uma solução hipertônica, tá? de sal, de cloreto de sódio, e isso termina de maneira aguda, fazendo com que a célula perca água para a luz do intestino. Então a gente vê aqui diminuição das células, tá? O encolhimento, tá? As células elas murcham mesmo e ficam menores, tá? Isso aqui é uma situação experimental onde a gente foi induzido em animal. Isso daqui, lógico, se reverte rapidamente tomando líquido em concentração, não precisa ser nem um líquido com concentração baixa. A água normal já ajuda a recuperar esse quadro. Uma coisa importante é o efeito sobre urina. Isso aqui é uma tabela mostrando a variação de coloração de urina. Então, a urina clara significa paciente hidratado. À medida que vai ficando escura, e quanto mais escura e menor volume, isso significa desidratação, tá? Então, a desidratação é algo que é relativamente simples de ser acompanhado do ponto de vista clínico. Tá? Não precisa de grandes recursos tecnológicos para você perceber que o paciente está desidratado, que ele está se recuperando. Tá? A urina é um ótimo indicador para isso. E aqui, macroscopicamente, pessoas, né, aqui mostrando uma senhora idosa na mesa de necrópsia, mostrando um quadro de principal situação em que a gente vê desidratação, que são pacientes desnutridos, tá? E pacientes em condição extrema de pobreza. Então a gente vê o aspecto da pele, tá? Então tecidos de maneira geral, musculatura, tá? Devido aí ao quadro de desnutrição. E aqui criança, tá? A criança é bastante suscetível a isso, aqui mostrando o teste na pele, tá? Puxando a pele da criança para ver se ela está hidratada ou não, que nem eu fiz com a minha mão. Aqui os efeitos da desidratação, a coisa importante é perda da capacidade termorreguladora, a gente regula a temperatura através de sudorese e a gente vai ter resistência muscular diminuída, força muscular, a gente vai ficar mais fraco, vai se sentir mais fraco, podendo ter câimbras, tá? Então o paciente desidratado vai reclamar de cãibra, isso pelo desequilíbrio eletrolítico, levando a um quadro de esgotamento, coma e morte, tá? Bom, com esse tópico a gente fecha esse assunto, tá? Edema e desidratação. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, nós temos aí diversos canais para conversar, Discord, o próprio Google Sala de Aula, lá vocês conseguem me mandar e-mail. Então, assistam os vídeos, deem uma olhada no capítulo do livro, a gente vai usar um capítulo, nesse bloco, apenas um capítulo do livro, então tem lá a parte de edema, principalmente, tá? Desidratação no livro não tem muita coisa, o edema é o principal nesse tópico. Deem uma olhada e não deixem de entrar em contato com as dúvidas. Tá? Até o próximo tópico.